Bom dia, nono ano, como vocês estão? Espero que todos estejam, que continuem bem, tá? E mais uma vez essa imagem linda dessa cachoeira para poder dar um descanso à sua manhã. Vamos lá para mais uma apresentação da aula de ciências, turma 902. Essa aula é para segunda-feira, dia 28 de setembro. Professora Estela com vocês. Eu deixei na última videoaula algumas atividades sobre o assunto movimento, que é a introdução à física. Então dá uma pausa aí no seu vídeo, vai lá, pega seu caderno, pega seu lápis, sua borracha e vamos fazer a correção juntos. Número 1. Um ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou em repouso? Por quê? Então vamos lá. O que determina se está em movimento ou em repouso é um ponto de referência. O ônibus está em movimento. Os passageiros estão dentro do ônibus. Se você usar o ponto de referência como, por exemplo, um poste do lado de fora, então os passageiros estarão em movimento. Mas se você usar o ponto de referência, um passageiro que está sentado ao lado do outro, então esse passageiro vai estar em repouso, ok? Número 2. Uma pessoa em um carro observa um poste na calçada da rua. Ao passar por ele, o poste está em repouso ou em movimento? Explique. É a mesma coisa, depende do ponto de referência. Se a referência é o carro, o poste está em movimento, pois a pessoa não se mexe, e sim o poste para ela. E se a sua referência é o poste, ele está em repouso. Então, número 3. Um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Determine o deslocamento do carro. Para calcular o deslocamento, e vocês me perdoem que eu não tenho certeza se eu dei sobre o deslocamento na videoaula, mas vou explicar aqui, vocês vão entender. É só fazer a subtração entre a posição final e a posição inicial. Então, vamos lá. A posição inicial é 12 e a posição no final é 90. É só eu subtrair 90 menos 12. E tem uma fórmula para isso, que é ΔS é igual SF menos SI. SF, posição final, SI, posição inicial. Então, você calcula 90 menos 12 é igual a 78 km por hora. É fácil. O número 4 é a mesma coisa. Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine o deslocamento do automóvel. A fórmula ΔS é igual a SF menos S1. Então, 65 menos 20, 45 km por hora. 5 é a mesma coisa. Um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 120 de uma rodovia até o quilômetro 30 da mesma. Qual foi o deslocamento do avião? ΔS é igual a SF menos SI. 120 menos 30, que vai ser igual a 90 km por hora. Vamos para o número 6. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determine a velocidade média desse nadador. Então, tem a fórmula também. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Que pode ser ΔS, que é o espaço, tempo, dividido por tempo. Ou pode ser D, distância, tá? Então, qual é a distância? 50 metros. Qual é o tempo? 25. Você vai subtrair. Então, 50 dividido por 25 é igual a 2 metros por segundo. É só usar a fórmula, que a fórmula é velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Número 7. Suponha que um trem-bala gaste 3 horas para percorrer a distância de 770 km. Qual é a velocidade média do trem? Mais uma vez, usando a fórmula. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Vai dar o quê? 750 dividido por 3, que é igual a 250 km por hora. É só fazer a divisão. Número 8. Uma pessoa andando normalmente
desenvolve uma velocidade média da ordem de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 120 segundos? Primeiro passo a fazer: 120 segundos corresponde a 2 minutos, tá? Porque eu pedi aqui qual a distância aproximadamente. E ali está falando em metros por segundo, então eu preciso jogar isso, transformar em minutos. Então, ΔS é igual a velocidade média dividido por tempo, tá? Eu vou fazer a transformação, isso é questão de matemática, tá ok? Então, o ΔS é igual a 1 multiplicado por 12, vai dar 120 metros. Número 9. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? A fórmula novamente: velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, velocidade média vai ser 4 dividido por 200. A velocidade média vai ser 0,02 metros por segundo. Número 10. Se dois carros movem-se sempre um ao lado do outro, pode-se afirmar que um está parado em relação ao outro? Pense, tá? Dois carros em movimento paralelo um ao outro. Eles estão... Pode afirmar que está parado em relação ao outro? Sim, porque se você olhar para o lado do carro, você vai ver os dois juntinhos. Então, eles não estão em movimento um em relação ao outro. Mas se tiver em relação a uma pessoa que está na calçada, aí os dois carros estarão em movimento. Mas em relação ao outro, eles não estão. Então, pode-se afirmar que o carro está parado. Isso é física, tá? Parece loucura, mas é assim que funciona. Então, queridos, até a próxima. Espero que tenham tirado suas dúvidas, tá? Um tchau, um beijo.